e creio que, de momento, a gravação já está a funcionar. Bem, boa tarde a todas as pessoas. Obrigada por estarem aqui. Temos hoje, dia 23 de maio, mais um webinar do projeto UN Digital, Jovens, Notícias e Cidadania Digital, projeto sediado aqui na Universidade Lusófona. Hoje temos connosco a Célia Kiko, investigadora deste projeto e também professora associada e investigadora aqui na Universidade Lusófona. Tem um doutoramento em Ciências da Comunicação pela Nova de Lisboa e é especialista na investigação e no desenvolvimento de média interativos e imersivos, tendo como principais áreas de interesse a promoção de conteúdos, mas também a literacia mediática, de saúde e dos oceanos mais recentemente. A Célia é investigadora do projeto UN Digital, está hoje aqui conosco para nos falar de uma outra valência, portanto, este ciclo de webinars, apesar de ser realizado, desenvolvido no âmbito deste projeto e de nos propormos a pensar metodologias para investigar com jovens, com audiências jovens, mas também a pensar exatamente as metodologias ou a pensar questões de revisão de literatura, temos também agora aqui numa outra valência pensar como comunicar os resultados. E é por isso que hoje nos juntamos aqui para ouvir a Célia sobre como chegar aos públicos e como ir além das apresentações e dos artigos, que são normalmente aquilo que nos é mais caro enquanto investigadores, mas que devemos pensar, não é, nos públicos além da academia. E por isso, hoje recebemos aqui a Célia, a quem muito agradecemos. Nós vamos seguir o modelo dos webinars anteriores, portanto, a Célia fará a sua exposição e, posteriormente, abriremos o espaço para perguntas ou comentários que surjam. E, nesse seguimento, eu agradeço muito à Célia por estar aqui conosco. Nós, entretanto, no chat, colocaremos. Aliás, a Célia no final vai disponibilizar o PDF com a apresentação para quem quiser descarregar e nós colocaremos também alguns links úteis, como por exemplo a playlist do YouTube, onde já temos os outros webinars gravados, mas também a indicação do nosso site e da nossa newsletter para quem quiser subscrever e estar a par de tudo o que se passa por aqui. Obrigada, Célia. Quando quiser, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Muito obrigada eu, Margarida, muito obrigada à Maria José também pela amabilidade do convite e à Teresa, e também agradecer a todos e a todas as que estão aqui hoje presentes. Eu vou partilhar convosco, conforme a Margarida teve a oportunidade de dizer, os slides, até mesmo porque têm alguns recursos que vos poderão ser úteis, e ao longo desta cerca de uma hora que vamos estar aqui juntos e juntas, eu também vou fazer aqui um ping-pong entre a apresentação e vídeos e alguns recursos online que tenho aqui para vos apresentar. Então, aqui sem mais delongas, iria fazer aqui partilha de ecrã e depois vamos então fazendo também tendo aqui alguns momentos também para diálogo, para conversa. Também trago aqui duas pequenas atividades para vos propor aqui no decorrer desta hora que aqui estaremos, e espero que o meu computador suporte à altura do momento. Se acontecer aqui algum percalço, tenho aqui um plano B, mas espero que não seja necessário ativar. Então, vamos aqui começar. Dê-me só aqui um minuto. Fazer a partilha de ecrã. Pronto. Apesar da apresentação estar preparada em inglês, vou falar em português, mas suponho que toda a gente esteja confortável com ambas as línguas. Mas pronto, vamos então, conforme tinha referido, estes seriam os tópicos essenciais que aqui eu hoje gostaria de vos trazer. Nós ainda não estamos a ver, Célia, desculpe interrompê-la, eu pelo menos eu não estou, não sei se sou a única, não estamos, não é? Está tudo preto, exatamente. Isso, está Diz preto. que Célia iniciou o compartilhamento dela, mas não... Não estão a ver? Agora sim, agora sim, agora sim. Agora fiz stop. Outra vez. Só aqui um minuto. Apesar de até há pouco nós termos testado E nós testámos, as exatamente. coisas, até 2 ou 3 vezes. Ou então vou tentando aqui. Talvez esteja lento, Célia, é isso.
ele deve estar a demorar alguma coisa. Nós agora vemos É. o ecrã todo. Para todo, é demais. Isso aqui é uma segunda tentativa, terceira, aliás. Pronto, agora Agora espero sim, que já. certo, estamos a ver. Estamos a Então, ver, sim. 5 tópicos assim estruturantes desta apresentação, aqui uma reflexão inicial sobre, no fundo, este trabalho, esta atividade de disseminação dos resultados dos trabalhos de investigação, este termo que é um termo corrente, o publish or perish, aqui em português tentando traduzir, publicar ou perecer, ainda que em inglês sou um pouco melhor, mas que tem a ver, no fundo, com esta cada vez maior pressão para publicar sobretudo em revistas científicas, porém existe vida para além da publicação e um pouco esse, no fundo, o tópico principal desta mesma apresentação. E falámos aqui, no fundo, depois em 3 grandes áreas. Por um lado, o vídeo como um tipo de comunicação que permite também fazer disseminação de investigação académica, mas também exige, no fundo, também um conjunto de competências e um conjunto também de cuidados que obriga também a fazer um esforço diferente daquilo que é, no fundo, o trabalho mais habitual de escrita de um artigo em texto. Portanto, aqui é um exercício que obriga também um esforço de síntese de informação, mantendo no fundo também o rigor, mas aqui incorporando também a capacidade de contar histórias ou de conseguir converter informação textual em formas visuais que sejam apelativas, mas mantendo mais uma vez também o rigor da informação. Aquilo que é um pouco também a nossa prática habitual, a utilização dos médias sociais, das redes sociais online, como forma também de disseminação da investigação científica, e ainda, aqui numa terceira componente, eventos e exibições também neste mesmo âmbito. Conforme eu vos disse, vou trazendo aqui exemplos de projetos, parte deles nos quais eu participei, ou nos quais até participo, deixando aqui também algum espaço para alguma discussão e também para uma atividade partida em duas, no fundo, em duas partes. Pronto, então esta primeira questão de como chegar aos públicos, como disseminar a investigação, aqui retomando um pouco aquilo que há pouco tinha dito, este termo do publish or perish, antes, e não foi assim há tanto tempo quanto isso, obviamente a publicação sempre fez parte, no fundo, da atividade científica, a pressão para a publicação, as métricas são cada vez mais exigentes, em certa medida, conforme também sabem, os níveis de qualidade das revistas científicas é neste momento dividido nos quartis, o quartil 1, o quartil 2, o quartil 3, o quartil 4, e obviamente o que toda a gente quer é publicar na primeira divisão. Obviamente isso também coloca mais pressão e mais exigência sobre quem faz investigação científica, mas ainda é, no fundo, o mundo no qual nós hoje nos situamos. E apesar, mesmo que nós façamos tudo que está ao nosso alcance e consigamos estes mesmos resultados, ainda assim pode não ser suficiente. E no fundo aqui este cartoon acaba por sintetizar um pouco, no fundo, dessa tensão, dessa pressão que todos nós sentimos nos tempos correntes. Mas esta questão também acho que também nos preocupa, não é só a produção das métricas tradicionais que nos são exigidas e que faz parte do nosso trabalho, trata-se também de ir para além dos públicos académicos e também de sentirmos que o nosso trabalho tem um impacto na sociedade e que possa também contribuir até para públicos que não são, no fundo, os mais típicos dos resultados, no fundo, dos projetos científicos nos quais nós nos envolvemos, e de conseguirmos ter também essa capacidade de chegar a outros e que também possa ser relevante e que possa ter um verdadeiro impacto social. Portanto, o que desejaríamos era ter, no fundo, se calhar idealmente, este tipo de adesão e de envolvimento da parte de quem nos escuta. E espero que esta apresentação também não aconteça esta primeira imagem. Dificilmente acontecerá esta segunda, mas pronto, algures entre um extremo e o outro, lá estaremos. Então, esta questão de como medir o impacto da nossa investigação, as métricas tradicionais que nós conhecemos, mas também no fundo, esta vontade, este desejo de ir para além destas métricas tradicionais,
no mundo no qual nós nos situamos, no mundo académico. E aqui, muito rapidamente, falando aqui do que no fundo, a disseminação de investigação, e aqui traduzindo muito rapidamente, esta é uma das referências, para além do PowerPoint, também tenho aqui 5 recursos, 5 PDFs, posso partilhar também convosco no final desta apresentação, portanto, entendam também esta apresentação como uma síntese no fundo, de informação, e no fundo aqui também uma montra de vários outros recursos, sejam eles artigos científicos, como é o caso, ou como exemplos de projetos concretos, podem também ser, de alguma forma, inspiradores para a vossa própria atividade, enquanto também divulgadores do trabalho que vocês fazem, do vosso próprio trabalho ou de outras equipas nas quais vocês colaborem. E aqui, muito rapidamente, o que é que trata então a disseminação de investigação? Portanto, aqui trata-se de um processo planeado, que envolve a consideração de públicos-alvo, também a consideração dos ambientes, dos espaços, sejam eles virtuais ou físicos, no qual esses mesmos resultados são recebidos, e comunicar e interagir com públicos mais variados e mais amplos, de forma a que possa facilitar a compreensão de investigação e também a sua utilidade, a sua incorporação também no mundo para além da academia, assim de uma forma muito sintética. Então, o que é a disseminação tradicional e o que é disseminação inovadora? Então, agora, se calhar, aqui para ver um bocadinho de interação também convosco, gostava aqui também de pedir a uma ou duas pessoas que falassem um pouco o que é que vocês consideram. Já sabemos o que é que trata a disseminação tradicional, sobretudo a publicação de artigos científicos através das revistas, sejam elas online, físicas ou híbridas. O que é para vocês disseminação inovadora? Quem é que quer aqui dar aqui alguma da sua própria visão ou da sua própria experiência, até mesmo neste âmbito? E agora, se faz aqui o stop share, para a gente também temos de ter este pequeno momento de diálogo. Ou darem até, inclusive, um exemplo que vocês considerem como inovador e que vos faça até pensar em, quer tenham sido vocês próprios a fazê-lo, ou um colega, ou alguém que vocês considerem particularmente inspirador como divulgador de ciência, como utilizando, no fundo, outros recursos não tradicionais de forma a chegar a outro tipo de públicos. Sim, Maria José, força. Se calhar o uso da rádio e do podcast, Uhum. acho que pode ser uma forma interessante de chegar a alguns públicos, e em especial se nós também trabalharmos com esses públicos já com e esses participantes já com essa dinâmica da rádio. Fazer livros que contenham contributos, por exemplo, de um público académico e também de outros elementos da sociedade civil, não é? Portanto, até trazer essa lógica de colaboração. Enfim, são só assim 2 exemplos de repente que me ocorrem. Uhum. Muito bem. Vou falar-vos, obviamente, vou trazer-vos aqui alguns exemplos mais concretos, até com ligação a vários projetos de investigação ou de comunicação aplicada no quais eu tenho vindo a participar. Agora vou retomar outra vez ali a apresentação para dar um pouco mais de estrutura ao resto aqui no fundo, desta sessão. E, portanto, aqui muito rapidamente, quando falamos aqui de disseminação inovadora, portanto, ir para além, conforme há pouco tinha apontado, das revistas científicas, dos livros e também das conferências, dos workshops, e no fundo ter sempre esta ambição de chegar a públicos mais vastos do que o público tradicional da academia. Neste sentido, portanto, nós também temos esta noção, no fundo, que aquilo que aqui pode-se designar como transformação digital, em particular aqui a internet, tem vindo, no fundo, a provocar alterações profundas em muitas áreas das nossas vidas, e obviamente que aqui também uma componente do que tem a ver com a disseminação científica não poderia ficar de parte. Em apenas 20, 30 anos, muitas alterações decorreram. Portanto, ainda sou do tempo em que fiz a minha licenciatura, que acabei em 95, sem nunca ter ido uma única vez à internet. Isso hoje em dia parece impensável e parece mais próximo, se calhar, do sistema de ensino medieval do que do sistema de ensino moderno.
mas não aconteceu assim há tanto tempo quanto isso. E também nesta área também da comunicação e da disseminação dos resultados científicos, de facto, o digital veio também e continua a alterar muitas das práticas e dos processos também de disseminação, no fundo, dos resultados no contexto, seja no contexto académico, seja no contexto mais vasto. E, portanto, obviamente que as redes sociais, os exemplos aqui, o Twitter ainda é moda antiga, agora é rede X, como toda a gente sabe, mas pronto, ainda sou da velha guarda, pronto, para já não tenho aqui o Twitter. E obviamente agora também, provavelmente, que muitos de vocês têm perfis próprios nestas redes sociais académicas, como o ResearchGate, o Academia.edu, também, entre outras, estas talvez são as mais importantes, e também o vídeo, seja através daquela que é a plataforma de partilha de vídeos mais importante a nível global, o YouTube, o Vimeo também é relevante, mas se calhar o YouTube, para o bem e para o mal, claramente é mais preponderante, e outras plataformas mais especializadas, como é o caso também das TED Talks. Portanto, tudo isto são formas diferentes de se chegar, quer a públicos académicos, quer para além dos públicos académicos, e que provavelmente parte de vocês até já utiliza, já recorre, enquanto no fundo, produtor de conteúdo, para estas diferentes plataformas e redes sociais online. E, portanto, aqui as tecnologias digitais, no fundo, invocam novas formas de chegarmos e de envolvermos os públicos, para além dos nossos pares, por assim dizer, e também tem este potencial até de envolvimento de outras pessoas, públicos jovens, por exemplo, públicos séniores, pessoas com áreas de interesse específicas e que de outra forma provavelmente estariam fora dos métodos tradicionais de comunicação que são usados no contexto académico. Continuando aqui, então, queria então aqui propor-vos um primeiro questionário muito simples. Então, se permitirem, agora vou partilhar convosco, obviamente, aqui o link no chat para facilitar. Também podem fazer pelo telemóvel, aqui pelo QR Code, mas eu vou pôr aqui, então, no chat para facilitar aqui a partilha. Deixem-me só aqui um minuto. Então, o que é que vocês aqui vão encontrar? E agora vou voltar ao ecrã principal, neste caso vou passar aqui para o browser. O que é que aqui vocês vão ter? Acho que talvez em 5 minutos, se calhar não é preciso tanto, iríamos então pedir-vos que respondessem a este brevíssimo questionário, a parte 1, a parte 2 fica para o fim, e tem estas questões então aqui para depois também partilharmos aqui em tempo real os resultados. Como é que cada um de vocês dissemina o vosso trabalho de investigação? E aqui estão uma lista que eu tentei que vocês ser exaustiva, mas portanto aqui vocês colocam tantos quantos os que habitualmente recorrem para disseminar a vossa investigação, ou os vossos projetos de investigação. Vai desde as formas tradicionais, como publicação de artigos nas revistas científicas, capítulos de livros na íntegra, edição de livros, dar entrevistas ou escrever artigos de opinião digamos, nos meios de comunicação de massas, um termo à moda antiga, entre outros exemplos, também fazendo aqui referência a websites pessoais, portanto aqui os meios digitais, o blog pessoal, estas plataformas como o Academia.edu, o ResearchGate, o Mendeley, etc. E se nada, aqui se tem outras para além destas também têm a oportunidade de o fazer. Esta segunda pergunta, a diferença em relação à primeira é os 3 principais, exatamente a mesma lista, e se nenhuma destas for de encontro às vossas práticas, também aqui poderem optar por colocar uma ou muito mais uma opção. E depois aqui questões finais, como é que autoavaliam em relação ao vosso nível no fundo, de competência na escrita de artigos científicos, a mesma questão no fundo de delivery public presentations, portanto na comunicação de apresentações públicas, da utilização das redes sociais online para disseminação do vosso trabalho de investigação e uma pergunta final, como é que se autoavaliam relativamente ao vosso nível de competência na disseminação da vossa própria investigação, no modo geral. Então tínhamos aqui estas 5 questões para vocês responderem e depois iríamos ver os resultados em tempo real também para termos aqui algum momento de discussão e vermos aqui algumas tendências interessantes, ainda obviamente que isto não tem nenhuma validade científica, nem podia deixar de ser, mas ser aqui também um momento também de podermos interagir e também conhecermos um pouco mais das pessoas que aqui estão presentes. Então, sem mais delongas, espero que já estejam então no site. Ninguém teve dificuldade no link, por enquanto está
Depois, à medida que vamos ter resultados, vamos aqui ver, então, depois ver aqui as respostas. Já temos lá 4 respostas. Pronto, já temos aqui. Se calhar agora vou passar outra vez para as perguntas, para as pessoas não se sentirem influenciadas pelas respostas já dadas. Portanto, quantos participantes é que estamos aqui? Deixem ver. E depois já vamos vendo aqui as respostas quando tivermos. Pelo menos a maior parte. Não são obrigados a responder, mas como é anónimo, é simpático, portanto. Depois, no final, tenho a segunda parte deste mesmo questionário, também para termos um momento similar, também de nos conhecermos um pouco melhor enquanto coletivo. Não, as respostas, no fundo, não são alocadas a pessoas individuais, é mais para perceber aqui algumas tendências gerais aqui neste grupo que aqui hoje se reuniu. Então já temos 6, 7 perguntas, 7 respostas. Eu não vou responder, como é óbvio, mas pronto. O importante é conhecer-vos. Estamos quase lá. 8 respostas. Então, se calhar, se me permitirem, vamos só aqui espreitar. Temos aqui já umas tendências interessantes. Deixa-me só aqui abrir um pouco mais. Como seria de esperar, a primeira pergunta, a primeira resposta, melhor dizendo, para a publicação de artigos em revistas científicas. Portanto, aqui até agora recolheu unanimidade, 100%, e depois passamos a ter aqui, nestas 8 perguntas, nos 8 participantes que responderam até ao momento, se calhar ainda vamos ter mais alguns contributos, mas calhar começamos aqui já a fazer um bocadinho de análise muito básica de dados, sem grandes pretensões, a escrita de artigos para livros, a própria edição de livros, também aqui bastante representada, fazer apresentações em conferências académicas, também seria de esperar, ter um perfil próprio no Google Scholar, ou recorrer ao Google Scholar, se calhar aqui devia ter sido um pouco mais concreto, e depois começamos a ter aqui também um perfil no Facebook, através do próprio perfil, suponho, também fazer divulgação de disseminação dos seus próprios trabalhos científicos e resultados que lhes estão alocados. Também o ResearchGate, o Academia.edu, escrever notícias para o website da universidade ou do respectivo centro de investigação. E aqui com pouca ou nenhuma expressão, portanto, eventos dentro da arte, ou exposições de arte ou de fotografia, Wikipedia também aqui com nenhuma resposta, publicar conteúdo num blog pessoal, mas pelo menos uma pessoa da indicação que também publica conteúdo no site pessoal, pelo menos lá aqui também. Portanto, Twitter, o Instagram e o LinkedIn, curiosamente, também todos eles com 3 respostas. O LinkedIn também, pronto, uma plataforma profissional que hoje em dia também é usada, também depois de ter feito. Portanto, aqui alguns resultados bastante interessantes. Então, a segunda resposta, aqui, pronto, os 3 principais, mais uma vez, publicar artigos nos jornais, nas revistas científicas, e depois aqui a escrita de artigos para capítulos para livros e fazer apresentações em conferências académicas. E depois, aqui como nós expressão, quer a publicação através da própria rede, do próprio perfil do Facebook, também a utilização do Google Scholar e do ResearchGate. Portanto, aqui uns resultados também bastante interessantes. Depois, esta parte da autoavaliação, entretanto, mais uma resposta, que também, mas não altera de forma substancial aqui muito o que aqui já estava. Então, aqui continuando, sim, não altera muito. Avaliação, então, do nível de especialização na escrita de artigos científicos, good, em primeiro, basic, uma pessoa respondeu, avalia-se como especialista, e aqui 2 pessoas que terão respondido, pronto, o nível médio, diria. Do ponto de vista no fundo, de comunicações públicas, temos aqui uma distribuição de uma forma também similar, a maior parte das pessoas classificar-se como bom, portanto, de 1 a 5, no nível 4, digamos assim, 3,
mais modestos, talvez, ou modestas, e depois aqui uma autoavaliação em que se autoavalia enquanto especialista do ponto de vista no fundo, da comunicação, da comunicação pública de resultados científicos. Depois, na utilização de social media, aqui também uma autoavaliação um pouco mais exigente, digamos assim, portanto, considera-se como tendo poucas competências nesta área. Dois daqui das 9 pessoas que responderam como consideram-se, autoavalia-se como tendo competências básicas. Uma pessoa que deu aqui a resposta com competências satisfatórias, digamos, de um nível médio, e aqui 5 em 9 que considero como tendo um nível bom de especializada, de expertise, no fundo, da utilização dos social media para disseminação de investigação. E, de uma forma geral, as pessoas provavelmente aqui estão a ser algo modestas, mas pronto, 7 em 9 consideram-se como tendo um nível médio satisfatório para, no fundo, a disseminação da própria investigação, e 2 pessoas como sendo um bom nível. Portanto, temos aqui, no fundo, espaço para melhorar. Tentamos ter assim uma conclusão relativamente rápida, se permitirem. Depois vamos dar continuidade um pouco mais a este tipo de exercício. Vou aqui então retomar o PowerPoint, já aqui com algumas questões também concretas, e depois passando aqui exemplos mais práticos, também gostaria aqui de vos trazer. Então, continuando. Então, este também é um dos artigos que eu depois também vou partilhar convosco no final desta mesma apresentação, sintético, simples, prático, 10 regras simples para a disseminação inovadora, no fundo, da investigação. Aqui muito rapidamente, depois vou entrar um pouco mais de detalhe, a dar aqui um pouco mais de exemplos, e os exemplos também vão ser seguintes aqui nesta mesma apresentação. Aqui, ter, no fundo, aquilo que é o básico, conseguir tê-lo bem feito, manter o perfil correto, encorajar a participação para obter maior impacto, adotar práticas de ciência aberta, remisturar aquilo que são os outputs tradicionais. Depois já vou dar um bocadinho mais detalhe em cada uma destas regras, ou boas práticas, regras que calhar aqui também um pouco excessivo. Go live, já passo aqui, peraí. Pensar de forma visual, respeitar a diversidade, encontrar as ferramentas certas, e a regra final é avaliar e avaliar. Então aqui um pouco mais de detalhe. Aqui as questões da primeira regra, a primeira boa prática, pronto, para ser o termo regra talvez seja aqui excessivo. Definir objetivos, identificar os públicos, no fundo também ser capaz de enquadrar as mensagens de forma que também vá de encontro a esses mesmos públicos-alvo, manter o perfil correto, que também de alguma forma obriga-nos a desmultiplicarmos por diferentes plataformas, seja a utilização do site pessoal ou do blog pessoal, seja das nossas próprias redes sociais, o X, /Twitter, o Facebook, o LinkedIn, mas também outras redes, como o caso do Academia.edu e do ResearchGate. Encorajar a participação, de facto, também é um elemento que hoje em dia é cada vez mais uma preocupação da parte dos projetos de investigação, não só necessariamente na área das ciências sociais, o que também permite que nós consigamos chegar mais uma vez a públicos mais abrangentes. A questão também da ciência aberta, nas várias partes do processo de investigação, é também uma tendência importante e que também veio para ficar, e isso é bom que também assim aconteça. Aqui nesta quinta boa prática, a mistura dos resultados tradicionais, também temos esta capacidade de conversão, de conseguir converter, seja uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutoramento, ou um relatório de investigação, de conseguir simplificar, não tem necessariamente implicar perda de rigor e perda de informação, mas temos também de ter essa capacidade de traduzir, por vezes, documentos que são bastante complexos e densos, em press releases de 1 ou 2 páginas que possam ser divulgados juntos dos meios de comunicação social, também possam ser, inclusive, também disseminados em 200 palavras ou 200 caracteres, como é o caso do X, e temos também essa ginástica que nos permite converter, por vezes, documentação que é muito densa, em diferentes tipos de conteúdos que possam ser depois disseminados através de diferentes meios e diferentes plataformas. Aqui também, falando muito rapidamente aqui destas outras 6 regras finais, 5 regras finais, não dizendo, também poder recorrer a festivais de ciência,
por exemplo, a Noite do Investigador, que provavelmente até alguns de vocês até já participaram. Também utilizar recursos como webinars online, que também é outra forma também de se poder chegar a mais pessoas, aceder a convites de escolas, sejam do secundário ou do básico, também para disseminação dos nossos resultados junto de públicos mais jovens. Outra componente também de pensar de forma visual, seja através de infografias, seja através até também de vídeos, e sobre isso vou falar um bocadinho mais adiante. Esta questão também da diversidade, no fundo, que é cada vez também mais relevante, não só neste contexto, como em todos os contextos da nossa vida, e também temos essa capacidade também de compreender as diferentes necessidades de diferentes tipos de públicos, encontrar diferentes tipos de ferramentas que são adequadas, seja a utilização do vídeo, das redes sociais, e porque não também de realidade virtual e a realidade aumentada, ainda que essas, no fundo, ainda sejam mais, para já ainda mais complexas de manipular, mas também tendencialmente mais simples, até para pessoas que não são necessariamente especialistas nesse tipo de matérias, e temos essa preocupação de melhorar, de avaliar, de corrigir e de avançar passo a passo. Também gostava de vos recomendar um projeto, entre outros, que tem também esta missão de promover a ciência aberta, tem uma componente especificamente dedicada à disseminação e que eu também aconselho que vejam depois com maior cuidado na sequência também desta mesma apresentação. Para já deixo aqui este recurso, mas também quero-vos dizer que estas questões que aqui eu vos trago sempre fizeram parte também da minha atividade enquanto investigadora e até mesmo enquanto doutoranda. Isto, pronto, espero que não sou narcisismo, mas isto já foi há muito, muito tempo, foi em 2008, quando eu fiz a defesa da minha tese de doutoramento, na Nova. Na altura eu também fiz este trabalho de como é que eu vou pegar num documento de 600 páginas e conseguir produzir diferentes tipos de outputs que possam inclusive chegar a públicos não académicos. E houve no fundo, duas tarefas principais que eu fiz na altura. Pronto, para além da primeira tarefa de transformar um documento de 600 páginas numa apresentação fosse rigorosa, mas também apelativa, cerca de 15, 20 minutos, que era aquilo que nos era exigido. Também na altura falei com 3 ou 4 jornalistas, fiz um breve resumo daquilo que eram os principais resultados do meu trabalho e felizmente que um deles, que era jornalista do Público, esteve no local e que depois a notícia dele, para a minha surpresa, que não estava a contar com essa prenda, fez parte, como aqui vêem, da manchete, uma das manchetes do Público, 2 dias depois. Na sequência da manchete do Público, depois foi entrevistado em direto pela Antena 1, portanto a notícia acabou por ter repercussão muito para além daquilo que eu pensava. Outra coisa que também fiz nesse mesmo dia, eu na altura ainda trabalhava na TV Cabo, e na altura a TV Cabo ainda fazia parte do grupo Portugal Telecom, e uma das partes do meu projeto tinha a ver com o projeto de literacia dos média, que era o SAP Challenge, no qual eu também trabalhei, de forma até bastante entusiástica, e pedi-lhes, na altura, fazer streaming de vídeo era algo muito raro, era raro e caro, mas como também estava dentro da casa, consegui convencer as pessoas que vamos fazer uma experiência, vamos fazer o streaming de vídeo destas provas públicas de doutoramento. Na Nova, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que eu saiba, foi a primeira vez que isto foi feito, portanto já foi há quase 16 anos, obviamente que foi necessário autorizações de todas as pessoas, dos membros do júri, portanto foi algo relativamente invulgar. Talvez na sala estivessem presentes umas 30, 40 pessoas à volta disso, amigos, familiares e interessados. Mas online, pelo menos cerca de 400 pessoas viram em parte esta mesma apresentação, ou seja, muito mais pessoas viram este streaming em direto destas provas de doutoramento do que aquelas que estavam presentes no local. Isto hoje em dia é fácil de se fazer e é corriqueiro, na altura não foi algo até relativamente inovador, mas felizmente hoje em dia é de facto as tecnologias que nós temos ao nosso dispor permitem-nos fazer isto sem necessidade de convencer membros da administração da PT para o fazer e ter autorizações internas na Nova, portanto hoje em dia é muito mais facilitado. Mas pronto, então continuando e falando agora aqui do vídeo. O vídeo é uma das áreas que mais me interessa e que mais me tenho vindo também a ocupar nos últimos tempos, ainda que eu depois desmultiplico também muitas áreas, e também tem sido minha preocupação também nos últimos tempos em projetos de investigação nos quais eu estou também envolvida, também para além da produção, no fundo, de relatórios e de artigos e portanto, dos meios tradicionais de disseminação, também sempre possível ter também esta outra componente de, no fundo, disseminação recorrendo a vídeos de curta duração para poder transmitir informação complexa, assim de uma forma sucinta. Desculpem lá.
também fazer-vos noção, no fundo também trazer-vos aqui esta ideia de que também tem sido uma tendência, inclusive também na área das ciências da comunicação, e dar-vos aqui o exemplo do IAMCR, que tem, e provavelmente alguns de vocês também já tropeçou nesta categoria que o IAMCR também traz, que é designado como o Flow 34, que as apresentações, no fundo, os contributos dos investigadores, não é na apresentação uma apresentação tradicional e que não vai gerar a partir não tem necessariamente gerar depois um artigo na sequência dessa mesma apresentação, mas sim a submissão é em formato de vídeo. Já o fazem já há vários anos, isto é apenas aqui um exemplo, 2021, portanto, acho que deve ter sido Nico Carpentier uma das pessoas que mais tem puxado também por este mesmo tema, ou seja, o vídeo como uma forma de, no fundo, de disseminar os resultados de projetos de investigação e que vale no conteúdo por ele próprio, por assim dizer. Também na sequência no fundo, desta nova possibilidade que é oferecida também pelo IMCR, que acho que ainda não foi replicada pelas outras conferências, mas talvez seja tudo seja uma questão de tempo. Eu também fiz uma submissão, isto no contexto de um projeto que é a Lusófona Ativa, que é um projeto interno da Lusófona, que tinha duas partes, uma mais centrada num estudo exaustivo que foi feito junto de professores, alunos e funcionários sobre práticas, no fundo, de exercício físico e também sobre questões relacionadas com o bem-estar mental e bem-estar físico. Outra componente foi o desenvolvimento de uma campanha também de promoção de estilos de vida ativos, e foi mais a parte na qual eu contribuí. E depois, de um dos vários resultados que este mesmo projeto teve, que englobou quer os nossos colegas da Faculdade de Desporto, quer nós, SICANT, na ICATI, este vídeo que condensa parte da informação, no fundo, decorreu deste mesmo projeto, foi uma das submissões, que neste caso até foi aceito pelo IMCR em 2022. Depois, no final, tivemos um bocadinho de tempo, eu passo-vos o vídeo, mas tinha aqui outras coisas ainda para vos mostrar. Mas só para dar-vos aqui um exemplo aqui concreto de o vídeo, então, também como uma forma não tradicional de disseminação de investigação científica, e também dar-vos nota que já existem, inclusive, algumas revistas científicas online cujas submissões são exclusivamente de vídeo, ou tendo as duas possibilidades, a submissão de um vídeo e de um artigo anexado, por assim dizer. Este é um deles. Muitas destas revistas científicas que pedem como, no fundo, como material, digamos assim, o vídeo, parte delas são na área dos film studies, portanto, da área do audiovisual e do cinema, mas não exclusivamente. Também dar-vos essa nota, e mais uma vez, depois estes links também estarão ao vosso dispor, para depois entrarem um pouco mais de detalhe em cada um destes elementos. E também temos aqui alguns recursos, nomeadamente aqui mais centrado em questões práticas, como fazer ensaios de vídeo, sendo que aqui este outro recurso que também aqui vos deixo, também direcionado para questões mais práticas sobre, no fundo, esta outra forma de escrita, chamemos-lhe assim, que é escrever e produzir vídeos de curta duração, tendo esta finalidade de disseminação de resultados científicos. Aqui dois recursos que espero que depois também tenham a oportunidade de consultar, se é algo que vocês depois pretendem aprofundar em maior detalhe. E dar-vos aqui também um exemplo concreto, também no âmbito do doutoramento de Ciências da Comunicação da Lusófona, no qual eu também dou aulas, um exercício que eu propunha aos alunos, agora o curso entretanto foi remodelado, esta unidade curricular já não existe neste formato, mas um exercício que eu pedi aos alunos para fazer, eles tinham duas opções, ou faziam uma autoetnografia em que estariam 3 a 7 dias desligados do digital e faziam depois um relatório autoetnográfico sobre essa mesma experiência de desligamento digital, ou então podiam fazer um pequeno estudo etnográfico em que entrevistariam pelo menos 2 participantes para poder ter uma compreensão, no fundo, da importância que os meios digitais têm na sua vida, de uma forma geral. A grande parte dos alunos, depois, isto foi num contexto específico, conforme foi em 2020, 2021, estávamos sobretudo muito limitados e muito agarrados ao digital devido à pandemia Covid-19. Portanto, aqui, na altura em que nós estávamos tão dependentes da utilização da internet para grande parte das nossas atividades, fazer um desligamento de 3 a 7 dias foi um esforço extra, mas alguns deles fizeram com gosto. E um paralelo, para além desse relatório, de X palavras, agora não me recordo exatamente quanto é que foi exigido ou pedido, também tinham que fazer um pequeno vídeo sintético, 3 a 5 minutos, que fosse uma síntese criativa
do relatório textual que entregaram como parte do seu, no fundo, do seu trabalho nesta unidade curricular. E agora aquilo que eu gostava de vos mostrar era 2 bocadinhos desses mesmos vídeos, que foram feitos por alunos de doutoramento, 2 vídeos muito diferentes, como vocês vão ver, mas eu acho que vale a pena e também, enquanto bons exemplos, a utilização do vídeo para comunicar, no fundo, informação complexa, mas fazendo de uma forma simples, apelativa e mantendo objetividade e rigor. Então, vou aqui passar para o vídeo, tenho aqui 1 minuto, e vou começar pelo primeiro vídeo, do João Miguel Real. E vou desligar o meu som. About mediatization. It's a process. Let me tell you a story about deep mediatization. But first, about mediatization. It's a process where communication media act in social relations. Take Kik and Johnny for a change. Their social activities is now mediated by media. Now media gives you the capability of speaking with anyone at any time beyond spatial boundaries. That's extension in the process of mediatization. See, Johnny and Kika are enjoying their TV show. They are having a social activity both with media and themselves. Accommodation is when communication is built specifically for media broadcast, like Kika shopping online, watching digital brochures. Now, when mediatization takes a role in Kika and Johnny's everyday social activities, they are in deep mediatization. Now, because of the coronavirus, Johnny's family is in home confinement, having only media to talk with the rest of the world. Media time consumption increased, giving Johnny a more stressful life, answering to all the communication media. At Johnny's home, before the virus, you could have a great family time. But once Johnny had to bring his office to his living room, everything had to adapt to this deep mediatization. The adaptation is difficult and brings danger of isolating everyone in their own media. And Johnny started living in a media bubble. Too many media solicitations with family consequences. So now you know. Create a bubble, not for the media, but for your loved ones, like Johnny did. Vídeo, conforme viram, sofisticado, bem feito. O João Miguel, ele é professor de animação, portanto tem um nível de qualidade muito acima daquilo que seria normal. Vamos agora ver um vídeo de alguém que nunca tinha feito algo deste género antes, da mesma turma, e que abraçou este desafio com grande criatividade. E mais uma vez, podendo não ter as mesmas competências técnicas do João, a Sara fez um trabalho brilhante também, mais uma vez, de síntese da sua própria autoetnografia. Não vou passar na íntegra, são 5 minutos, cada vou passar-vos só um cheirinho, 1 minuto e meio deste mesmo vídeo, mas acho que vão ver, mais uma vez, criatividade, imaginação, objetividade e rigor. Dê-me só 1 minuto. Um estilo muito diferente. Bem conseguido.
pronto, aqui no final vemos no fundo, o pequeno estúdio que ela montou para fazer este vídeo, o vídeo criativo, e mais uma vez ela tirou com boas ideias, uma música muito adequada, que vocês claramente reconheceram, o vídeo Kill da Radio Star, e mais uma vez, 2 bons exemplos, e aliás, até desta turma houve pelo menos 1 ou 2 alunos que depois até chegaram a fazer também submissões para o tal Flow 34 do IMCR, portanto isto também, no fundo, este exercício também acabou por inspirar algumas submissões e aceitos no IMCR. Então aqui continuando, o tempo passa depressa, agora se calhar vou aqui acelerar um pouco mais, mas mais uma vez depois, conforme eu vos disse, eu partilho convosco não só o PowerPoint como alguns recursos extra, também no fundo com esta ideia, também depois possam continuar a aprofundar e também estar ao vosso dispor, depois se quiserem fora a apresentação de hoje, que aprofundar algum tema, ou querer saber mais sobre algum destes projetos, por favor estejam à vontade, seria ótimo poder dar continuidade ao discurso, no fundo ao diálogo. Então, agora vou acelerar um pouco mais, falando aqui sobre as vantagens e as desvantagens das redes sociais. Obviamente permite mais uma vez chegar a mais pessoas, ainda que também por vezes os comentários que possamos obter possam não ter a qualidade que nós queiramos, é também o risco que se corre quando se abrem os canais de diálogo, mas aqui muito rapidamente, falando aqui de como as redes sociais online podem ser usadas também para disseminação, há pouco falei um pouco sobre isto, também preparar-se, quer um sumário, mas possa ser adaptado às diferentes limitações e constrangimentos e potencialidades de cada uma das plataformas. O Twitter, o X, tem, no fundo, a limitação do número de caracteres, tem limitações do ponto de vista também dos conteúdos visuais que ali podemos incluir, mas de facto também através das hashtags e através de uma forma também de nós podemos chegar a muita gente, e provavelmente vocês até seguem muitos colegas também através deste mesmo meio, ainda que se calhar já não é tão popular como seria há relativamente pouco tempo. O LinkedIn é também uma plataforma importante e com a vantagem de ser uma plataforma mais profissional do que o Facebook, e que também pode ser aqui usado também para divulgação também dos trabalhos que nós fazemos no âmbito académico. O Facebook, que ainda tendencialmente, com todos os defeitos que tem, ainda continua a ser uma plataforma de alcance global de grande importância, para o bem e para o mal, conforme se costuma dizer. E também queria-vos dar aqui nota deste recurso de Social Media for Academics. É um conjunto de vídeos práticos que considero muito bem feito, e que também espero que possam seguir, e mais uma vez também permite aprofundar estas questões relacionadas com a disseminação através das redes sociais de uma forma mais concreta, também com boas dicas e também com muita informação condensada em relativamente pouco tempo. Eu se calhar deixo este pequeno vídeo para o final, aqui só fazer aqui menção aqui em 30 segundos, que nos projetos também tive a oportunidade de colaborar há relativamente pouco tempo, que era o projeto Rethink Before You Act, muito centrado na promoção de narrativas alternativas a discurso de ódio, aos extremismos de direita e também aos extremismos, neste caso ao extremismo islâmico. Também havia uma campanha que era mais centrada nas questões relacionadas com desinformação, com notícias falsas, que era esta que se designava como Critical Thinking Tools, em que a utilização das redes sociais e do vídeo desta mesma campanha era, no fundo, uma das pedras de toque desta mesma iniciativa, que era um projeto que era financiado pela União Europeia, que tinha 6 parceiros, sendo que o líder era lusófono. Portanto, se eu tiver depois um bocadinho de tempo no final ainda vos mostro este vídeo, mas como o tempo está a correr, e para não me alongar mais do que aquilo que devo, muito pelo menos, se calhar deixava para o final, se assim houver oportunidade, para vos mostrar este vídeo, que no fundo é aqui um vídeo introdutório às questões relacionadas com notícias falsas. A versão que eu tenho aqui separada é em inglês, mas também existe versão em português, existem versões legendadas em francês, em húngaro, em búlgaro, em italiano, e a versão, standard, que é a versão inglesa. Então aqui continuando, também a promoção de eventos e também de exibições, também é outra forma de chegarmos a públicos. Aqui foi um outro projeto no qual eu colaborei, o Responsible, mais dentro do domínio da literacia do oceano. Teve uma forte componente de desenvolvimento do conjunto de ferramentas de literacia do oceano, desde vídeos, inclusive um videojogo, também cursos mais direcionados para públicos muito específicos, como é o caso dos pescadores, nomeadamente sobre a temática da pesca sustentável, e uma parte também importante foi
também estarmos presentes nas atividades de disseminação, quer eventos mais relacionados com a economia azul. Por exemplo, em 2019 decorreu em Portugal o evento europeu, que é o European Maritime Day, que normalmente vai circulando por várias capitais ou cidades europeias marítimas, um pouco por toda a Europa. Em 2019 foi em Portugal. Portanto, isto era um consórcio grande, era um projeto aprovado, financiado pelo Horizon 2020, mas também depois tivemos outras atividades mais direcionadas a escolas, inclusive, em que também trouxemos professores do ensino básico e do ensino secundário para também fazer a divulgação das ferramentas que preparámos. Portanto, houve um conjunto de atividades, outras mais centradas, mais direcionadas ao público, no fundo, que tem a ver mais com a economia azul. Portanto, foi um trabalho até bastante intenso, não só de investigação, como também de produção de conteúdos e também de disseminação. O consórcio tinha cerca de 15 parceiros, a Lusófona era um deles, não era o líder, mas que também, no qual também adquiri muita experiência também nesta área também de disseminação de resultados científicos. Um outro projeto mais pequenino, mas que também desde o início sempre teve também esta preocupação de base, que é o projeto Nazaré Imersiva, um projeto, no fundo, que, pegando uma pequena coleção de fotografias estereoscópicas do Museu Joaquim Manso da Nazaré, recriou e, no fundo, redescobrindo esse pequeno tesouro que o museu tinha, fotografias com cerca de 100 anos, que era um meio imersivo de ponta da altura. Retrabalhámos, fizemos um vídeo 360 graus, mas também, para além disso, fizemos um website, uma aplicação para telemóvel. Todos estes recursos ainda hoje em dia estão disponíveis online, e também fizemos 3 demonstrações físicas, sendo que a primeira foi na Lusófona, a primeira e a segunda foi na Lusófona, uma terceira que já foi fora da Lusófona. Só não fizemos mais também pelo contexto, mais uma vez, que o Covid-19 não ajudou lá muito, isto foi 2020, 2021, mas foi sempre uma parte fundamental do próprio projeto, foi a questão da disseminação e da demonstração. Hoje o projeto tem sequência online, já não tem mais ações de disseminação previstas, mas também, mais uma vez, permitiu dar continuidade à parte do trabalho que também tinha sido feito no âmbito do Responsible, mais uma vez dentro do domínio da literacia do oceano, e aqui neste caso também uma componente mais de investigação relacionada com o desenvolvimento de um vídeo 360 graus. Continuando, aqui este projeto Lusófona Ativa, que há pouco eu também rapidamente vos falei, que é um projeto interno da Lusófona, feito com os colegas também da área de desporto, que também produziu um conjunto de artigos científicos, sobretudo centrados, no fundo, depois nos resultados obtidos por um inquérito que foi feito internamente na Lusófona, a funcionários, alunos e investigadores, dentro destas temáticas, no fundo, dos hábitos de exercício físico e também questões relacionadas com bem-estar psicológico e bem-estar físico. Foram feitas 2 grandes atividades, uma delas que vocês aqui veem nestas fotografias, com um flash mob que foi feito em abril de 22, se a memória não me falha, que foi uma forma também de conseguirmos aqui levar aqui internamente, deixarmos as pessoas um bocadinho a pensar o que é este projeto Lusófona Ativa, envolvemos ali os alunos e também alguns funcionários nesta mesma atividade, e depois também tivemos uma outra atividade de divulgação mais tradicional, ali na sala Fernando Lopes, e também fizemos o streaming vídeo dessa mesma atividade. O vídeo ainda hoje também está disponível no YouTube para consulta, onde fizemos a apresentação dos resultados deste mesmo projeto. Portanto, aqui outros exemplos possíveis, também aqui na utilização de eventos, também para a disseminação do projeto, chamar a atenção ao projeto e também depois para a disseminação desses mesmos resultados. Aqui, tentando aqui fechar e deixando também aqui algum espaço final para o último inquérito que aqui queria propor, e também pensando um pouco mais naquilo que pode vir a seguir, queria-vos aqui trazer mais uma vez, então, aqui o segundo inquérito, e trazer-vos aqui mais duas propostas concretas do que é que aqui pode ser feito. Tentei condensar aqui muita informação no MOR, normalmente eu tenho mais algum tempo para poder apresentar este tipo de informação. Ainda assim, espero que esteja a ser útil e que traga-vos mais ideias, inspiração, vontade de continuarem a procurar saber mais, no fundo a potenciar também a vossa própria criatividade neste mesmo domínio. E antes então de passar este encerramento aqui desta mesma sessão, e para dar também, obviamente, espaço e tempo para perguntas, para discussão, para partilha de ideias, queria então pedir-vos mais uma vez então para responderem em poucos minutos este mesmo inquérito. Deixem-me então aqui partilhar aqui no chat este segundo link, aqui vai ele, e iríamos ter, vou aqui rapidamente também passar para o browser para
vos mostrar então do que é que trata. Voltar aqui a partilhar o browser. Esta segunda parte. Portanto, quão importante é para cada um de vós utilizar o vídeo para comunicar o vosso próprio trabalho de investigação? A mesma questão relacionada com os meios, as redes sociais online, nas suas diferentes vertentes. Este terceiro ponto, dos eventos e exibições para comunicar também o vosso trabalho de investigação. E depois aqui perguntas abertas, finais. Se no futuro próximo, digamos aqui em 5 anos, na vossa perspectiva, o vídeo será uma forma standard de disseminar, no fundo, o conhecimento científico na academia e para além disso, porquê, porque não? A mesma questão relativamente às redes sociais online. Aqui a questão, se consideram que publish or perish vai continuar a ser a norma, ou se estas formas inovadoras de disseminação serão mais relevantes também lá no status quo académico. E finalmente, se quiserem dar ou puderem dar alguns bons exemplos de métodos de disseminação inovadores ou ferramentas também neste mesmo domínio, se o puderem fazer, também seria um contributo positivo a partilharmos aqui também com todos que hoje aqui estamos. Portanto, aqui talvez uns 3, 4 minutos, 5 minutos no máximo, também para responderem. E depois, mais uma vez, haver aqui uma partilha rápida destes mesmos resultados. Pode ser? Vamos a isto? Então, força. Só uma dúvida, estou aqui a tentar responder. Escrevemos em português ou em inglês? Em português. Ok. E depois eles vão respondendo aqui na parte final. Eu se calhar perguntava, Maria José, quantos minutos mais é que tenho? Só para gerir aqui esta parte final da apresentação. 10 minutos, um quarto de hora. 10 minutos, mas que ainda dá para passar aqui mais um vídeo. Mas primeiro vamos aqui ver aqui os resultados. Depois trazemos aqui mais 2 exemplos. Conforme vos referi, depois também no final já partilho aqui mais informação convosco através do chat. E mais uma vez, estar no final da apresentação também tem os meus contactos, e-mail, links para plataformas, etc. Confesso que em algumas delas eu tenho que atualizar a informação. Algo que eu também já prometi há muitos anos que tinha que fazer, que era um website pessoal devidamente estruturado, mas estou sempre a ajustar isso para a frente. É aquela dificuldade, tenho tanta informação para sintetizar que eu tenho medo de pegar na coisa. Mas algum dia tenho que fazer um website devidamente, que não seja demasiado extenso, que seja relativamente fácil de manter e para que não fique desatualizado. Mas provavelmente é um drama que todos nós temos o Ciência Vita, o ORCID, a Academia, o ResearchGate, o Google Scholar, pronto, estamos desmultiplicados por vários perfis online, os mais profissionais são os mais pessoais e nem é sempre fácil fazer a gestão de todas estas diferentes versões digitais da nossa vida, por assim dizer. Temos 3 respostas até o momento. E não vou ainda ver as respostas também para não influenciar quem ainda está a responder. E depois aqui nesta parte final também, pronto, ainda não falei no TikTok, hoje em dia tem que se falar no TikTok, para o bem e para o mal, mas inclusivamente já existe e é esse o relatório que eu vou aqui partilhar convosco, um relatório feito por investigadores da Universidade de Toronto, onde também já identificam um conjunto de boas práticas de utilização do TikTok por investigadores. Portanto, é uma ferramenta, devo confessar, normalmente nestas coisas eu gosto de experimentar e testar e depois ter uma opinião. O TikTok não é das ferramentas que eu mais aprecio, mas isto nada como experimentar e a pessoa ver até que ponto é que faz sentido ou não. Neste momento eu tenho estado um pouco mais dentro da área do vídeo e da área daquilo que podemos designar como os média imersivos, e nomeadamente a utilização seja de vídeos de 360 graus ou também agora também um pouco mais recentemente de realidade virtual. Quase sempre tenho sentimentos mistos em relação a estas tecnologias como realidade aumentada e realidade virtual, mas também gosto de experimentar
perceber, avaliar e depois conseguir formar uma opinião mais, espero eu, um pouco mais sólida, já com base também em experiência direta e de pôr as mãos na massa, por assim dizer. E a realidade virtual tem muito potencial. A realidade virtual podemos vê-la só enquanto aquela forma mais tradicional de uma aplicação que possa ser experienciada através de óculos, aquilo que se designa como head-mounted display. Óculos de realidade virtual, assim em termos português, mais corriqueiros. Agrada mais a ideia de experiência de realidade virtual partilhada, portanto, projeção num espaço partilhado em que várias pessoas possam ver e possam usufruir. Também traz alguns problemas, mas tem essa vantagem de não isolar tanta pessoa naquela bolha de vídeo que os óculos proporcionam. Mas, mais uma vez, é interessante experimentar, avaliar, corrigir, avançar e perceber o que é que faz sentido, em que medida, para que públicos. Pronto, é um pouco por aí que eu também gosto de ir avançando nestas áreas de também produção de conteúdos, também no fundo com finalidade ou de divulgação científica, ou de divulgação do conhecimento, ou da herança cultural, ou de questões mais relacionadas com diferentes tipos de literacia, seja a literacia do oceano, a literacia dos média, ou a literacia também na área da saúde. Portanto, são 3 áreas onde eu costumo movimentar. Muito bem, então temos aqui 5 respostas, se calhar já temos aqui alguma informação que nos permite já fazer aqui 6 respostas, então se calhar vamos para podermos avançar. Íamos já aqui fazendo aqui um bocadinho de uma rápida análise de resultados, por assim dizer, portanto, até que ponto é que é muito importante utilizar o vídeo na forma como comunica a sua própria investigação, portanto, muitas pessoas consideram como importante, 3 não assim tão importante, mas pelos vistos aqui a tendência maior é considerá-lo como relevante, muito importante até. Portanto, aqui mais 7 respostas, aqui a distribuição fica ligeiramente diferente, mas ainda a tendência maior, como considera como importante na forma de comunicar o trabalho de investigação que faz. Mesma questão relacionada com as redes sociais online, com o social media, pronto, aqui é mais abrangente o termo, portanto, aqui a tendência mais para importante ou muito importante, que aqui em 7 respostas temos cerca de 5 respostas que se enquadram aqui mais dentro, importante ou muito importante. Sobre a organização de eventos ou especiais ou de mesmo exposições para comunicar a investigação, aqui também uma tendência mais dentro em 7 respostas, 5 consideram como importante, 1 como muito importante e apenas uma pessoa considera como não sendo muito importante. Se então, daqui a 5 anos, na sua própria perspectiva, a produção de vídeo vai começar a ser uma forma mais standard, mais habitual de disseminar conhecimento científico, resultados científicos na academia, sim ou não, porque considero que sim, a importância vai aumentar. Na academia creio que não, mas para chegar a públicos fora da academia sim. Uma pessoa não está completamente não está em dúvida, talvez, portanto gosto da ideia de traduzir a investigação para vídeos curtos, que uma outra resposta, acredito que a produção de vídeos para divulgação de trabalho seja uma maneira muito eficaz para deixar o conhecimento registado, então pode haver grandes possibilidades de se tornar um padrão de divulgação de conhecimento científico, portanto não consigo responder, preciso de uma reflexão sobre o assunto. Sobre as redes sociais, aqui, portanto, a mesma questão, sim, já começa a indicação de algumas revistas do número de partilhas no X, por exemplo, essas medidas de popularidade estão a ganhar relevo, é certo. Hoje não falei aqui, por exemplo, de uma coisa chamada os altmetrics, que tem exatamente a ver com a ponderação da presença, no fundo, do impacto que os artigos científicos ou outro tipo de informação têm através das redes sociais, portanto, mas isso é um tópico que daria, pronto, pano para mangas, como se costuma dizer, para disseminar formas de divulgação tradicional, como artigos, livros, etc. Portanto, acredito que o tradicional e as redes sociais, o social media vão coexistir durante algum tempo, já assim é, particularmente no ResearchGate. Sim, as redes sociais são canais para propagação fora da academia, atingindo o objetivo de divulgação, também das produções científicas, sim, mas vai também ser preciso forte reflexão crítica sobre o assunto. Muito bem. Então, aqui sobre o publish or perish ainda vai continuar a ser a norma, ou se, no fundo, as formas de investigação, de disseminação inovadoras vão ser mais relevantes também no status quo académico. Portanto, publish or perish vai continuar, ainda por cima vai ter exigência de outras formas de comunicação e ciência, agravando mais o sufoco dos investigadores. Muito bem. Sim, continua a ser a norma, portanto, o publish or perish. Portanto, só posso desejar outras formas de inovação mais inovadoras, mas não tenho a certeza. Portanto, publish or perish vai continuar, mas acredito que a ideia também de
artigos, vídeo, áudio, também vão, no fundo, aumentar. A divulgação inovadora será mais relevante pelas suas características de formato e até mesmo de interação com a audiência. Muito bem, temos uma motivação forte para conseguir responder com consistência. Então, aqui, finalmente, alguns bons exemplos, então, de formas, de métodos de disseminação inovadores ou ferramentas, no fundo, aqui neste âmbito que aqui nos traz. E-books com vídeos de conferências, sim, em vez de textos, seminários orientados para públicos académicos, muito bem. Então, aqui nesta área dos e-books com vídeos de conferências, há aqui uma plataforma que é a Scalar, que é uma plataforma open source, que eu tive agora a oportunidade de explorar, mas que também depois quero entrar um pouco maior detalhe, mas vai um pouco aqui neste sentido. Falling the Wall Competition, confesso que não conheço, mas vou ter que ver o que é que trata. Short videos, community talks, muito bem, critic vídeos, eventos de cunho científico para a universidade envolvendo as comunidades locais, as próprias redes sociais e até mesmo projetos de extensão. E conferências e grupos de investigação. Portanto, aqui também muito bons exemplos. Este aqui, fiquei agora com curiosidade, porque este é muito concreto, este não conheço, as outras questões são mais genéricas, mas muito bem, aqui mais uma vez, aqui, contributos muito, muito bons, agradeço-vos também por terem respondido e terem aqui também deixado aqui o vosso contributo. E então aqui só para esta parte final, isto, há muita coisa realmente para dizer, e é só aqui voltar aqui à parte final, falando aqui então de dois exemplos finais, antes de passarmos mais um período de perguntas e respostas, e depois já partilho convosco voltar a informação. Então, aqui se me permitirem, voltando, há pouco tinha feito esta referência, portanto, o TikTok também é uma ferramenta com potencial, ainda que mais uma vez também nos traga aqui, como as outras plataformas, Facebook, Twitter, todos nós provavelmente temos uns sentimentos mistos quando utilizamos estas plataformas destes gigantes tecnológicos. De um lado são úteis, permitem-nos alcançar muitas pessoas e também receber informação de via facilitada e gratuita, com ou sem aspas, mas também sabemos que há um preço também a pagar de alguma forma a utilização dessas mesmas ferramentas. O TikTok é também uma plataforma também merece a nossa reflexão crítica, por assim dizer, mas também tem de facto, sobretudo, também reconhecemos que junto dos públicos mais jovens tem uma grande adesão e que esse potencial de chegar a esses mesmos públicos pode também levar-nos a equacionar até que ponto é que também não podemos encará-la como também uma via de chegar, no fundo, a públicos que entretanto já saíram das outras plataformas das redes sociais online tradicionais, com ou sem aspas. E queria também mostrar aqui um bocadinho de um projeto novo que eu tenho estado a fazer, tenho estado envolvida, faço parte de uma equipa mais vasta, mas também para vos mostrar aqui um pouco, dar-vos aqui um cheirinho de como também a realidade virtual também pode ser utilizada no contexto também de divulgação de conhecimento científico. Isto é um projeto que casa a temática das alterações climáticas com a herança cultural, e que uma das componentes do projeto foi o desenvolvimento de uma aplicação de realidade virtual em que tem no fundo, esta ambição recorrendo a exemplos, no fundo, como os moinhos, os aquedutos e outros tipos de equipamentos ou de equipamentos pré-industriais, ali também encontrar fonte de inspiração para os desafios que nós hoje encontramos, no fundo, a mitigação ou da adaptação às alterações climáticas. Esta aplicação VR é um protótipo que já está disponível online em 3 versões, uma versão para Oculus Rift e outras 2 versões que podem ser vistas em PC, uma tem que se fazer o download da aplicação, outra pode ser vista no browser, ainda que a versão do browser seja um bocadinho mais lenta e menos responsiva que as outras versões que se pode fazer o download. Queria-vos convidar depois a conhecerem, se calhar aqui só vou saltar rapidamente para o site, que é uma imagem estática, não é tão simpático como mostrar o website, que é mais dinâmico, e também aqui, no fundo, é uma área que eu considero como tendo potencial, mas mais uma vez também confesso, também tenho alguns sentimentos não digo de apreensão, mas há uma perspectiva crítica também sobre a utilização destas mesmas ferramentas, mas mais uma vez nada como testar, nada como experimentar, e este é um trabalho deste site em particular, a aplicação de VR, manipulação 3D, todos os conteúdos que vocês vão ter a oportunidade, espero depois de ver com mais tranquilidade posteriormente esta apresentação, foram feitos internamente por professores e alunos da Lusófona, os conteúdos sobre cada um dos
dos outros aquedutos. Portanto, um primeiro trabalho, no fundo, de recolha de informação feito por cada um dos parceiros. O líder é a Universidade de Saragossa, mas depois temos parceiros em todo o Mediterrâneo Sul, desde o Grupo Arqueológico Italiano, em Itália, o município de Ios, na Grécia, e também esta organização, esta empresa, a Centrodot, em Chipre. Aqui tem depois os vários espaços. Nós fizemos uma aplicação VR com 5 destes equipamentos, não fizemos todos, não havia orçamento nem tempo para fazer tudo isto, mas que, mais uma vez, acho que pode aqui também ser visto como um exemplo de utilização, no fundo, de tecnologias emergentes, com finalidade de divulgação, neste caso de herança cultural, mas também chamando a atenção para as questões relacionadas com as alterações climáticas. Se calhar deixava só aqui este vídeo muito, muito, muito simples, só aqui para tentar aqui fechar, espero eu, com sentido de humor. Não sei se pode também. E pronto, depois daqui entramos na aplicação VR e depois temos explorar uma lasanha e 4 moinhos. Portanto, aqui o moinho é o símbolo preponderante que aqui foi, de alguma forma, serviu de mote esta animação introdutória, e espero que depois vocês tenham a oportunidade de ver e de explorar. E, mais uma vez, é um exemplo de como também se pode utilizar o VR para tentar sintetizar informação complexa, fazê-lo de uma forma inovadora, contemporânea, que possa ser relevante, interessante, envolvente, sobretudo para os públicos mais jovens. Nós tínhamos pensado esta aplicação de realidade virtual, sobretudo centrada nos jovens dos 10 aos 15 anos. Mais uma vez, vejam isto enquanto protótipos, isto foi feito em muito, muito, muito pouco tempo. Nós já fizemos uma primeira demonstração no contexto de uma reunião interna que tivemos aqui com todos os elementos do consórcio. Vamos fazer depois, a partir de outubro, estamos a apontar para outubro, novembro, para fazer um pequeno trabalho de avaliação junto de alunos aqui da Universidade de Lusófona, mais uma vez para melhorar, para também depois até mesmo produzir alguns artigos científicos relacionados com esta componente mais da avaliação do potencial do VR, também como uma ferramenta para, no fundo, dar a conhecer quer a herança cultural, neste caso mais relacionada com este tipo de equipamentos como moinhos, aquedutos e azanhas, e também sobre esta mesma temática das alterações climáticas. Pronto, mais uma vez, as minhas desculpas por ter sido, se calhar, muito rápida a querer mostrar muita coisa. Vou-vos deixar também comprometido mais informação para que possam continuar a explorar dentro desta quantidade, talvez um pouco exagerada, de material que aqui vos quis trazer, aquilo que mais vos interessa, aquilo que mais vai de encontro às vossas áreas de interesse e áreas que vocês pretendem explorar no futuro. E, mais uma vez, tenho aqui também os meus contactos, também aqui alguns dos links das redes sociais onde também estou presente, algumas delas a necessitarem maior atualização, mas seja como for, a informação está disponível online. E pronto, estou a vosso dispor, quer para perguntas e para respostas, quer também depois que podemos continuar a trocar ideias e a partilhar informação
posteriormente esta mesma apresentação. Obrigada, Obrigada e Célia. desculpem Foi, também ter ido mais não, sem problema. além do tempo. Foi muito enriquecedor, não é? Nós poderíamos estar uma tarde inteira aqui. A hora já vai longa, não sei se alguém quer fazer uma pergunta ou um comentário, só podemos mesmo aceitar um para não nos estendermos muito mais. Eu não sei se a Célia, entretanto, vai colocar no chat Sim. o PDF, não é? da apresentação. Eu aproveito também para colocar os links que referi no início para o nosso website, o newsletter, playlist. Já tem então o PDF. E se ainda houver aqui um bocadinho de tempo, Boa. posso tentar colocar 2 ou 3 relatórios que mencionei. Pronto, tenho aqui, é só ir buscar e se Sim. facilitar. Ok. E se o Guilherme quiser fazer a sua pergunta, então será mesmo a única deste webinar. Pedia-lhe que fosse breve, por favor. Nós não ouvimos, tem é que ativar o microfone. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu gostaria de perguntar se, se a questão dos blogs, como é que se pode conquistar públicos para blogs, porque eu tenho um blog de notícias e gostaria que a Célia me respondesse a isso. Eu não percebi, importa-se repetir, eu não percebi bem a pergunta. Eu tenho um blog, Creio que a eu pergunta tenho um é blog como chamar a atenção como para blogs, para a plataforma. dos blogs, como chamar públicos. Eu não sei muito bem como responder essa questão. Provavelmente, para além de ter um blog próprio, provavelmente também recorre pode ter um perfil próprio no Facebook ou na plataforma X. Uma forma também pode. Pronto, é difícil dar uma resposta que possa ser, se calhar, ir de encontro àquilo que pretende. Confesso que já há muitos anos que eu próprio já comecei com simplesmente a primeira plataforma de blog para em 2013 ou 2004, algo do género, e durante algum tempo até mantive 2 ou 3 ativos. Entretanto, em 2008, 2009 comecei a experimentar outras ferramentas e até utilizava mais o blog talvez mais de uma forma mais intensamente, nomeadamente a ferramenta Skype, que ainda hoje permanece como a mais user-friendly, que é o Blogger, que entretanto há muitos anos foi adquirida pelo Google, e utilizava muito, por exemplo, no contexto do projeto do SAP Challenge, mas aí a comunidade foi relativamente fácil de formar, ou então mais no contexto de divulgação de informação sobre a minha terra natal, que é a Nazaré. Portanto, dependendo dos públicos, não é? Dependendo das pessoas a quem nós queremos chegar, vamos obviamente tentar fazer a divulgação de acordo com as pessoas que com as quais gostaríamos de partilhar a informação e até mesmo de entrar em diálogo. Portanto, não consigo adiantar muito mais do que isto, para ser sincera. Não, obrigado. Obrigada, Célia. Posto isto, eu acho que nós podemos dar por encerrado o nosso webinar. Obrigada, Guilherme, pela pergunta e obrigada, renovamos os nossos agradecimentos à Célia pela excelente hora que nos proporcionou aqui e que nos leva a pensar sobre as formas de chegar ao público além das tradicionais que estamos habituadas. Os webinars e o digital continuam, no caso, provavelmente só no mês de julho. No entanto, nós convidamos-vos a estar atentos ao nosso site e a subscrever a nossa newsletter para estarem a par de mais informações. E creio que é isto, podemos terminar por aqui. Agradecer mais uma vez a vossa presença, agradecer mais uma vez à Célia pela apresentação, pelo tempo dispensado e vemo-nos em breve no próximo webinar, espero eu, que divulgaremos atempadamente a data e a hora em que decorrerá e que podemos adiantar será o primeiro webinar UN Digital que faremos em inglês. Portanto, aqui já tivemos um PowerPoint em inglês, mas a apresentação foi em português. Para a próxima será mesmo tudo em inglês. Obrigada e boa continuação de semana para todos. Obrigada a todos, boa tarde.